Paz do Senhor, meus queridos, paz do Senhor, meus amados. Meus amados, quero dizer para vocês que está sendo uma alegria muito grande para mim compartilhar o meu testemunho aqui no canal, compartilhar o que Jesus fez na minha vida, de como o Senhor me transformou, de como o Senhor me libertou. É uma alegria muito grande, meus irmãos, para mim. 2 semanas atrás eu pude testemunhar lá na igreja, né, na igreja que eu congrego. E é uma alegria muito grande, irmão, poder compartilhar do que Jesus fez, de como o Senhor transforma a nossa vida, né? De como o Senhor pega uma pessoa desacreditada, uma pessoa no lamaçal do pecado e transforma a sua vida. É motivo de alegria muito grande, irmãos. O Senhor, Ele é maravilhoso na nossa vida. Deus é fiel na minha e na sua vida, irmão. Creia que o Senhor, Ele é poderoso e é soberano sobre todas as coisas. Meus amados, antes de a gente dar continuidade no meu testemunho, que já venho a gravar, eu já gravei alguns vídeos, né? Eu quero dar continuidade até terminar meu testemunho, porque, meus amados, eu peço perdão por não ter gravado só um vídeo, por conta de ficar muito extenso, vai ficar muito extenso, então eu resolvi fazer por partes, porque iria ficar muito longo. E hoje eu gostaria de iniciar com uma palavra do Senhor no nosso coração, para o nosso coração, amém? É uma palavra que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, meus irmãos? Essa palavra aí poderosa para nossos corações. E vamos dar continuidade, amado. Vamos dar continuidade, contando de como o Senhor transforma a nossa vida, né? Meus amados, eu senti no meu coração de compartilhar do amor de Deus, compartilhar do que o Senhor fez na minha vida, né? De como o Senhor me libertou, porque eu era uma pessoa totalmente desacreditada, meus amados. Eu não tinha esperança, não tinha nenhum objetivo de vida. Depois das 2 noites que eu passei na rua, depois das 2 noites que eu dormi na rua, eu já trabalhava, né? E depois das 2 noites que eu passei na rua, eu pedi ajuda, eu tive coragem, eu engoli todo o meu orgulho, engoli todo aquilo que me impedia, né, de pedir ajuda da minha família. Mas eu tinha medo de pedir ajuda da minha família, justamente pelo que vai acontecer agora. Eu liguei pro meu irmão mais velho, acho que ele deve se lembrar disso, mas eu creio que aquela palavra que ele falou para mim, meus irmãos, ele sabia o que estava fazendo, e aquela palavra ali foi para mim aprender. Hoje eu não tenho, eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer para mim, o que ele quis me ensinar. Eu liguei pro meu irmão, né? Ele estava viajando a trabalho, só tava a esposa dele na casa dele, e eu falei para ele: mano, eu não tenho para onde ir, eu separei, queria que tu me ajudasse a ficar lá na tua casa, pelo menos até eu receber o meu dinheiro para mim alugar um quarto para mim morar. E ele falou assim: não dá para você ficar lá em casa. Eu confesso, irmão, que aquilo doeu muito mesmo. Mas hoje eu entendo, irmão, que aquilo ali era para me aprender, porque eu não tinha controle. Eu dizia que ia mudar e não mudava, entendeu? Aquilo ali era só para me conquistar algo. Dizer que eu ia mudar era só para as pessoas terem sentido pena de mim e me ajudar, e na próxima vez eu fazer as mesmas coisas. E eu agradeço muito a minha cunhada, né, que ela me ajudou muito. Eu, mesmo sem passei por cima da ordem do meu irmão, e fui até ela e conversei com ela, falei que eu não queria cama, não queria as redes, não queria colchão, nada, eu só queria um teto sobre minha cabeça para mim passar aquela noite.
E ela me ajudou, meu irmão, me ajudou, eu fiquei lá. E eu fiquei uns 2 dias até eu receber meu dinheiro. E quando eu recebi o meu dinheiro, meus irmãos, eu fui... Um colega meu da empresa, né, ele falou que tinha um colega que alugava quarto e tal, a mãe dele alugava quarto. Bom, a gente foi, eu peguei meu dinheiro, a gente foi alugar o quarto. E meus irmãos, eu cheguei na casa, eu conversei com a mulher, eu falei que não tinha, só tinha minha roupa, não, e era poucas roupas, não tinha muita coisa. Cheguei com ela me apresentou um quarto todo assim, mal acabado, todo assim, só um quarto mesmo, mas era aquilo que eu queria mesmo, aquilo ali que servia pra mim. Contei toda a minha situação pra ela, ela me entendeu, mas foi aí, irmão, que vem uma das partes bem difíceis também. Porque eu não tinha fogão, eu não tinha geladeira, não tinha cama, não tinha rede, não tinha nada. Não tinha nada, meus irmãos. Eu comia, a minha alimentação, irmãos. É isso que a droga faz com a gente. É isso que a droga faz com a gente. Eu comia comida crua, conserva crua, sardinha crua, com farinha, somente com farinha, porque não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. Tomava água da torneira, água quente, dormia no calor, no chão, no piso assim, sem ter rede, sem ter nada. Irmãos, quando eu penso em tudo do que eu passei, em tudo que eu vivi, eu vejo quanto Deus é maravilhoso na nossa vida, de como o Senhor ele é poderoso na nossa vida. E hoje eu fico pensando assim, de como tem pessoas que passam, como tem jovens que passam pela mesma situação que eu passei. E que essas pessoas precisam de uma palavra, precisam de uma ajuda, e por isso eu senti o desejo no meu coração de compartilhar esse testemunho, de contar do que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, o filho dessa mulher, ele era traficante, ele vendia droga, e a gente fez amizade, irmãos. Foi uma dos períodos que eu mais usei droga, foi naquela casa, porque a droga já estava ali, então não precisava sair para pegar a droga, já estava ali a droga. A gente foi fazendo amizade, irmão, a gente fizemos amizade, começamos a usar droga junto. Passei por usei muita droga nessa casa, e eu comecei a fazer amizades, né, nesse bairro onde eu morava, né, comecei a fazer amizades que não, só amizade mesmo do mundo, amizades que não me levavam a crescer na vida, só a usar mais droga. E eu fui sendo levado por essas amizades, fui sendo levado pela droga, e a gente começou a levar muitas pessoas aonde eu morava, né, para usar droga lá dentro da casa dessa mulher. E ela vendo toda a minha situação, de como a situação que eu estava passando, ela começou a me ajudar, né? Botou uma cama lá para mim, botou uma TV para me ficar, começou a me ajudar. E nesse tempo, irmão, eu não queria saber de nada, não tinha gratidão no coração, não tinha... Eu não pensava nessas coisas, eu só queria saber de usar droga. Meu pensamento era na droga, mas eu falo isso porque eu era viciado, eu não tinha nenhum respeito pelas pessoas, eu não tinha isso, eu comecei a usar a droga, eu levava muitas pessoas lá nessa casa. Eu fui com o dinheiro do meu trabalho, eu fui conseguindo
comprar o necessário para mim viver ali. Comprei um fogãozinho pequeno, fui comprando minhas coisinhas assim, mas só mesmo por necessidade, por precisar daquilo. Não porque eu queria crescer, não porque eu queria mudar de vida. Mas, irmãos, o Senhor ele é maravilhoso na nossa vida, e tudo que eu passei, as coisas que eu vivi, hoje eu fico pensando e fico vendo de como o Senhor ele é fiel na nossa vida, porque eu creio, irmão, que tudo isso que eu passei tem um propósito de Deus na minha vida, para que hoje eu pudesse estar testemunhando do que eu vivi, de como o Senhor me libertou. Passados alguns tempos, alguns anos, eu comecei a conhecer pessoas, começar a pegar droga fiada, comecei a pegar coisas no mercado fiado, comecei a pegar dinheiro com agiota. A minha vida era isso. Eu recebia, mas o dinheiro que eu recebia não dava para pagar as contas, não dava para comprar roupa, calçado, comida. A minha vida era assim. Quando eu recebia, eu passava 2, 3 noites acordado, virava o dia, ia trabalhar drogado, só trabalhava drogado. E a gente vai achando que a gente... E quando você está nessa vida, você acha que você é uma pessoa bem vista, né? Você acha que está vivendo uma vida extraordinária, e não é isso, entendeu? E eu fui passando alguns tempos, fui levando muita gente lá, e essa mulher da casa não foi gostando muito, né? Com toda razão, né? E ela chegou a me expulsar dessa casa, né? Por conta de eu levar muita gente lá e usar muita droga, não tinha respeito, não tinha nada. E foi aí que eu me mudei de lugar, né? Só que eu não me mudei de bairro, nem de rua. A casa dela era aqui e eu me mudei pro lado da casa dela. E comecei a usar droga, irmãos. Foi dois irmãos meus foram morar comigo, né? Que a gente morava junto. Só que os 2 irmãos usavam droga também, e então ali ficou meio que sufocado, eu não tinha força de sair. Eu cheguei a dizer para mim mesmo, fumando um cigarro de maconha, eu cheguei a dizer para mim que eu acho que eu não me via parando de usar droga. Irmãos, chegou um ponto da minha vida de dizer que eu falava assim, como é que essas pessoas que são sóbrias, né, que são lúcidas, que não usam droga, como é que essas pessoas conseguem viver? Deve ser uma vida chata, sem alegria. É bom mesmo estar doidão, é bom mesmo estar usando um cigarro de maconha. Eu cheguei a dizer isso na minha vida. E eu creio, irmãos, que Deus é maravilhoso na nossa vida. Maravilhoso na nossa vida. Deus, ele é nosso Pai, que cuida da gente, que coloca a gente no colo. Deus é o Pai que pega a gente no colo e coloca a gente quando ninguém sabe que a gente caiu, e nos levanta, nos coloca de pé. Eu bebia muito, eu mexia com os outros, mexia com a mulher dos outros, queria brigar, eu era assim, eu não tinha... hoje eu contando isso pra vocês, vocês não conseguem, tipo, assim, só Deus sabe, e a nossa vida vai sendo direcionada a uma vida de fracasso, de quando você usa droga, quando você não tem perspectiva, você não sabe o que fazer, a sua vida ela vai sendo levada para o fundo do poço.
Hoje eu tô noivo. Irmãos, eu não tenho. Eu contei o meu testemunho para minha noiva e ela fala que ela não consegue me imaginar eu sendo essa pessoa que eu era. E isso é muito verdade, porque eu mudei muito, muito. O Senhor me transformou, o Senhor me libertou. Eu não tinha paciência, eu era uma pessoa sem paciência. No meu trabalho, meu irmão ele era meu chefe, eu discutia muito com ele, eu era estressado, eu era assim, entendeu? E hoje eu sou muito paciente, eu sou tranquilo, hoje eu sou, entendeu? Mais calmo. Eu gosto muito de refletir na palavra do Senhor, eu gosto muito de refletir na vida. E eu gosto de ajudar pessoas, eu quero ajudar pessoas. E meus irmãos, tudo que a gente vive na nossa vida tem um propósito de Deus. Eu comecei, depois que ela me expulsou dessa casa, a mulher me expulsou dessa casa, eu fui para outra casa e começava a usar droga, irmão, mas eu já estava entediado, eu não conseguia ter força. Eu brigava com os outros e levava a gente pra lá, virava a noite. E foi aí que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Irmãos, o Senhor quando Ele... Irmãos, eu mesmo no mundo, usando droga, bebendo, o Senhor, Ele sempre me dava livramento. Eu escapei muito de alguém me matar, de alguém fazer alguma besteira comigo, porque eu era muito abusado, não tinha controle de mim. E o Senhor me libertou, me resgatou para a glória de Deus. E hoje nós estamos aqui contando nosso testemunho. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a nossa vida. Eu vou continuar contando de como foi a minha libertação. Está chegando próximo de como o Senhor me libertou, de como o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. E em nome de Jesus.